Vamos ver aqui. Me mandaram um vídeo aqui de alguém falando sobre aquecimento global. Vamos ver. Toda a teoria do aquecimento global é construída em cima da tese do efeito estufa, de que o gás carbônico que é liberado acaba formando uma capa na atmosfera e essa capa impede que o calor se dissipe. E o calor reflete e volta aquecendo, essa é a grande mentira, aquecendo o planeta. Com a industrialização, houve uma maior quantidade de emissões de gás carbônico e essa capa foi aumentando e o calor refletido mais ainda. Por que, na sua opinião, essa é uma mentira? Não é só a minha opinião, tem pelo menos 2.000 cientistas que participaram do relatório de 2007 do IPCC, que pediram a retirada dos seus nomes. Ficou 400 e poucos cientistas apenas do número original que ratificou aquele relatório de 2007. Há ventos, e esses ventos dissipam isso. Agora, CO2... Os ventos dissipam isso. O vento dissipa para onde? O vento empurra para o espaço? Não, não é. O gás não escapa. Então, começar que vento dissipa não faz sentido nenhum. A composição da atmosfera muda pelos gases emitidos. Isso é bastante óbvio. Vamos continuar vendo o que ele vai falar aqui, porque, de novo, eu acho que ele vai dar um argumento que eu quero poder falar. Brilhante. CO2 é o gás da vida. Sem CO2 não há fotossíntese. Sem fotossíntese, as plantas não crescem. Se não há planta, não há gado. Se não há planta, nem gado, nós não temos o que comer. E se não há gado, não há para quem votar para um certo presidente. Está provado que CO2 é o gás da vida. CO2 na atmosfera? Não, porque do que é composta a atmosfera? A nossa atmosfera é composta 78% e alguns quebrados de hidrogênio. 20% é oxigênio. Nas altitudes ela cai a 15% de oxigênio. Por isso que o jogador de futebol vai correr lá, acaba o gás, ele cai. Né? Então, 78 com 20, 99% é hidrogênio e oxigênio. 1% tem todos os gases possíveis. Óxido nitroso, metano, inclusive dióxido de carbono e carbono. Né? Zircônio, enfim, vai. Vamos continuar. Alguém falou aqui que ele falou 78, 20 dando 99. Matemática stonks. Ó, te dou R$78 mais R$28 e você me devolve 99. Fechou? Fazer esse acordo aí, minha gente? Hélio, vários elementos. O carbono, dióxido de carbono especificamente, é 0,035. 0,035 representa 350 partes por milhão. 0,035 não muda o todo. Não seria suficiente. Não muda o todo, não é suficiente. O grande efeito estufa que existe é água. Por isso que os cientistas, quando pesquisam planetas... Vamos fazer o seguinte coisa aqui, meu amigo. Ele falou que 0,038 não muda. Deixa eu te dar 0,38% do seu peso em chumbo e você come. Ou eu injeto 0,38% do seu peso em chumbo no seu sangue. Eu posso te dar 0,38% do seu peso em cianeto também? Será que você aceita? Ou eu posso pegar 0,38% do seu peso em urânio radioativo? Será que você aceitaria? Então, essa noção de que é pouco, então não pode fazer um efeito no todo, não faz sentido nenhum. A gente acabou de falar, todo mundo sabe. Se você fizer aí uma pequena quantidade de oxigênio ou uma pequena quantidade de urânio na tua veia, você vai morrer. Não importa. Não precisa ser nem, muito menos 0,38% do seu peso. Você vai morrer. Então não faz o menor sentido isso que ele falou aqui. Vamos continuar aqui falando disso aqui. No universo, eles procuram água, porque tem água, tem hidrogênio e tem oxigênio. É a básica, 33% dos elementos. Porque a gente tem que saber que são 6 elementos que existem na natureza e que a falta de qualquer um deles não há vida como a gente conhece. A sigla chama Chomsky. É carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, né? Enxofre, que é o S, e P de fósforo, né? Mais o Sol. Esses 6 elementos, mais o Sol, se falta qualquer um elemento, desaparece a vida do planeta. O carbono é um dos elementos mais criativos que existe na natureza. Né? Ele compõe... Ele faz boas piadas. Os ésteres que faz o sabor das frutas. O gás é o alimento principal das plantas. Né? Sem CO2, as plantas não fazem fotossíntese, é o principal alimento das plantas. Vamos continuar com o papo, mas antes a Renata vai chamar mais um VT, mais uma matéria aí falando. Então, aqui, o que ele falou, eu reagi um pouco sobre esses comentários... Eu reagi um pouco desses comentários no vídeo que eu lancei 2 semanas atrás, que eu estou reagindo àquele Mude Minha Ideia do Mudança do Clima. O Mário, que até foi o cara que reagiu àquele vídeo, me mandou um e-mail, até achei simpático da parte dele me mandar um e-mail, achei bem legal. A Amandinha, que foi uma menina que participou lá, também veio conversar comigo, a gente já está trocando ideia no Instagram agora. Ela tem um projeto fenomenal sobre sustentabilidade nas periferias, então
todo um pessoal bem legal aí que me contatou. Eu fiquei bastante surpreso do Mário, mesmo ser uma pessoa que, bom, eu critiquei bastante ele me mandar um e-mail. Achei isso simpático da parte dele. Apesar de eu discordar de tudo que ele fala, pelo menos uma pessoa simpática ele é. O argumento que eu falei da porcentagem já está claro. Não importa se é uma porcentagem alta ou baixa, o resultado é o mesmo. O resultado é que você pode ter um gás que faz um efeito, você pode ter um material que faz um efeito sobre um todo, mesmo sendo uma porcentagem muito pequena. Isso a gente já sabe. A coisa que pega aqui, e ele falou uma coisa correta, a água também tem um fator de absorção de efeito estufa. A água não é o CO2 não é o único, a água também está lá. Daí você tem um efeito de reforço, que é um reforço, né? Você aumenta a temperatura, você joga mais CO2 na atmosfera, o CO2 aumenta a temperatura, com mais temperatura, mais oxigênio vai para a atmosfera. Com mais oxigênio indo para a atmosfera, maior a temperatura. E isso continua fazendo um ciclo de aumento da temperatura. Então não é que um ou outro. Existem vários tipos de gases de efeito estufa e cada um deles tem uma atuação diferente e cada um deles aparece num ciclo diferente das nossas atividades humanas. A grande questão é que o CO2 aparece na atividade industrial, que aumentou pra caramba desde o século XIX, a gente sabe disso. Então, o CO2 ele foi um dos que começou esse start do que está do aumento da temperatura. Existe um outro problema, que existe uma quantidade absurda de CO2 que está dissolvida nas águas, principalmente no oceano. Uma quantidade absurda. Só que a capacidade da água manter aquele gás que está misturado na água, depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, menor é a capacidade dela de manter o ar lá dentro, esse CO2. Então, se a temperatura aumenta, ele evapora mais água, que aumenta a temperatura, aumenta de novo, e você começa a fazer com que o limiar de absorção da água para o CO2 vá cada vez mais diminuindo, você começa a eliminar mais CO2 para a atmosfera, que aumenta mais a temperatura, e aí vai embora. Então, esse que é o problema que a gente está falando aqui. É um sistema que vai se retroalimentando e aumentando a temperatura. Vamos ver um pouquinho mais desse vídeo, a gente pode mudar já. Vamos ver aqui, vamos ver. Comentário 1.5. Falando dessa questão também ambiental. Pois é, já a gente volta. Segundo dados da Organização Meteorológica Mundial, Agência para o Clima das Nações Unidas, 2016 deve ser o ano mais quente da história. Os cientistas afirmam que neste ano foram observados longos períodos de calor extremo em vários pontos do planeta. O mês de agosto já é o mais quente em registros nas superfícies terrestre e oceânica. No verão do hemisfério norte, que acabou hoje, a superfície de gelo no Ártico foi a segunda menor em 37 anos, quando começaram os registros por satélite. Isso é uma coisa bem interessante, nem interessante, triste. Mas nos últimos anos, isso é completamente uma evidência anedótica, né? Nenhuma medida do que eu experimentei serve, mas a minha experiência é que os invernos aqui no hemisfério norte são muito mais fracos. Esse ano em Boston, eu estava em Boston ainda no inverno, nevou um dia, eu acho, e antes nevava horrores. Então, assim, parece ter umas mudanças que estão acontecendo aí. Vamos continuar vendo mais um minutinho aqui. A produção de champanhe deste ano vai ser afetada por causa do clima. A região produtora na França foi duramente atingida por geadas na primavera, chuvas torrenciais e uma forte onda de calor no verão. A produção do espumante foi a mais baixa dos últimos 30 anos. Richard, desde que o mundo é mundo, existem anos mais quentes e anos mais frios. Mas a gente tem constatado que na última década, os recordes de temperatura estão se acumulando. Ano após ano, esse recorde é batido. Eu coloquei, são as médias. Então, mas a média, mesmo assim, a média não mostra uma elevação de uma forma global dessa temperatura? Eu só vou acreditar em aquecimento global ou mudanças climáticas para que a gente tiver o dilúvio 2. Porque tudo quanto é Nem comento. As médias estão aumentando, mas é só as médias que estão aumentando. Significa que o mundo está aumentando. Meu amigo, você sabe o que significa média? Você já estudou o significado de média? Então, se as médias estão aumentando, por consequência... desgraça climática que aconteça no planeta, que sempre existiu. Né? Você sempre tem um parâmetro, como você está dizendo, há 10 anos, há 30 anos, há 50 anos. Né? Em 29, aqui em São Paulo, nós tivemos uma das piores cheias de todos os tempos. Assim como já tivemos agora em 14, uma das piores secas que o Brasil já teve aqui no Brasil Sul Central. São repetitivas. São cíclicas. São cíclicas. Observa que ele não respondeu porque os recordes estão todos acumulados agora. Ele falou, teve uma chuva recorde. Não, o recorde está agora, a gente está vendo, um atrás do outro. Por que ele não respondeu isso? Por que será? Agora, nós temos aí o cenário aí do Acordo de Paris. Esse é a grande amarração. Em que as nações, depois de
muitos anos de negociação, conseguiram chegar num acordo para redução de emissões, ou pelo menos um controle das emissões de gás carbônico. Você diz que essa é a grande amarração política que existe por trás dessa, entre aspas, farsa do aquecimento global. Quais vão ser as consequências dessa amarração política? Políticas. Antes, deixa eu colocar para você o seguinte: 97% das emissões de carbono do planeta é feito pela natureza. 3% é de origem antropogênica, ou seja, causado pelo homem e pelas suas atividades. Queimada, criação de gado ou criação. Meia verdade. Tudo bem, é verdade isso que ele está falando, só que existe uma diferença. O gás carbônico que é gerado pela natureza, ele entra num ciclo de recaptação. Então, basicamente, o que ele gera vai ser recaptado e ela fica sob controle. O que a gente traz de extra não é recaptado. E ele é acumulativo. Então, significa que você tem 3% num ano, 3% no outro, 3% no outro, 3% no outro, e assim por diante. Depois de 100 anos, de 3% em 3%, a galinha enche o papo, quer dizer, a terra se vai pro caçaco, deixa pra lá, deixa eu tentar parar de fazer piada, e a gente vai... E é isso que acontece. Então, gente, são os mesmos argumentos. Pelo menos um argumento que desapareceu, que eu não tenho ouvido mais, é o argumento que o gás carbônico não tem capacidade de ser um gás de efeito estufa. Ele, há 5 anos atrás, todo negacionista climático usava esse argumento. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso na época, e agora parece que pelo menos esse parou. Me deixa já feliz. Um argumento, pelo menos, a gente conseguiu convencer os caras. Plantação de arroz em toda a Ásia, né, que emite muito metano, fora o óxido nitroso, que é outro. Né. É que tem que estabelecer uma contabilidade muito horrorosa nisso tudo aí, que complica o entendimento das pessoas. Então, 97% das emissões são feitas pela natureza. Um vulcão como o Etna, que estourou recentemente na Itália, né, durante uma semana de atividade dele, ele emite mais enxofre e metano e gás carbônico na atmosfera do que 5 anos de queimadas na Amazônia. Ou corresponde a uma poluição equivalente a 10 anos de emissão de CO2 numa cidade como a Grande São Paulo. A gente continua com esse papo. O JP tem mais matéria para chamar. Cansei. Os mesmos argumentos que eu falei no meu react. Sempre a mesma coisa. Você fica, eu acho um pouco triste. Mas tudo bem. A gente continua tentando. Vamos ver aqui um outro vídeo agora aqui.